Lamentavelmente, nós estamos nos encaminhando para um processo social cada vez mais difícil, cada vez mais tumultuado, onde as pessoas estão muito necessitadas de segurança. Agora, não podemos esconder de nós mesmos essa verdade. A segurança que nós não temos na rua é fruto do nosso jeito de educar os nossos filhos. É fruto do nosso jeito de criar valores nos dias de hoje. Quais são os valores que nos seguram? Quais são os valores que nos sustentam hoje como pessoas? Agora, alguma coisa está errada nesse tecido social. De você ter que trancar todas as portas da sua casa para você ficar em segurança. De nós temos que nos mudar para os condomínios para a gente poder viver em paz. A gente tem que criar muros altíssimos, que não são só de pedras. São muros humanos que nós estabelecemos. Quando nós não permitimos que os outros não entrem, a gente não permite que os outros entrem na nossa vida, porque nós temos medo deles. Os outros significam medo. É a sociedade que nós estamos criando. É a sociedade que eu faço parte. É a sociedade que você faz parte. E a gente tem como mudar isso, né? Tem que ter. Cada vez que a gente lança luzes e a gente reflete sobre a qualidade do relacionamento que a gente tem dentro de casa, de alguma maneira nós estamos criando segurança ou não. Não adianta a gente falar de segurança pública se nós deixamos os nossos filhos sem nenhuma segurança dentro de casa. Quantos pais alcoólatras, quantas mães alcoólatras, quantos pais infiéis que acabam criando um contexto imenso de segurança dentro de casa. É difícil ser pai? Mas ninguém mandou você ser. Você escolheu ser. Você se casou, você constituiu família. Agora é uma responsabilidade que você tem. É questão de competência, minha gente. Ou a gente vai ser competente naquilo que a gente assumiu amar, ou essa incompetência não nos dá direito de reconsiderar depois. Uma coisa é você errar nos seus negócios, você falir e você começar a trabalhar e construir tudo de novo. Outra coisa é você falir como pai. Outra coisa é você falir como mãe. Quando você não tem como recuperar. Assim como aquele menino, morto pelos traficantes, não tivemos tempo de recuperá-lo. É um prejuízo que jamais nós vamos ter como restituir ao mundo. O filósofo já dizia, né? Que todo homem que morre, qualquer que seja esse homem, nós morremos um pouco também. Porque nós fazemos parte da humanidade. Onde existe hoje um ser humano sofrendo, a minha humanidade sofre nele também, mesmo que os meus olhos não estejam vendo. É minha condição humana. Eu não tenho como negligenciar isso. Eu tenho segurança, mas eu tenho irmãos que não têm, então eu sou fraterno, eu sou solidário com aquele que não tem. E aí eu vou agir de maneira equilibrada, de maneira consciente, para dar segurança àquele que não tem. Como? Aí entra toda a dimensão pessoal da minha parte. Cuidando bem da minha vida, cuidando bem dos meus filhos, cuidando bem do meu lar, do pedaço que é meu. A cidade ganha com isso, sabe por quê? Porque o cidadão cuidou bem da sua parte. Se eu passo pela rua e jogo um papel no chão, pensando que a rua não é minha, e se o outro passa julgando na mesma atitude, igual o Rio de Janeiro, né? Uma cidade tão linda, tão linda, paisagens maravilhosas. Aí você de repente passa, depois que termina um bloco, né? Depois que passa um bloco carnavalesco pelas ruas de Ipanema, sei lá onde, aí você vê a sujeira que fica. Na Bahia, lá em Salvador, passa pelas ruas onde passou o trio elétrico para depois você ver. As pessoas não têm o menor respeito pelo espaço público, minha gente. As nossas cidades viram lixo. Por quê? Elas são invadidas de gente que não ama a nossa cidade. Elas são invadidas por pessoas que não têm a menor consideração pelo nosso espaço público. Aí pisam na nossa grama, destroem a nossa árvore e depois vão embora. Isso é civilidade? Não. A civilidade consiste em você olhar para aquilo que é público e você dizer, não, eu respeito isso daqui, mesmo que esteja uma multidão, mesmo que eu não seja reconhecido fazendo este erro aqui agora, eu não vou fazer, porque eu tenho consciência. Eu sempre digo isso. O cristianismo, o catolicismo, vou falar da minha parte, nós precisamos voltar a pregar a ecologia. A gente precisa ensinar que jogar lixo no rio é pecado.
Pecado não é só sexualidade, não é só essas questões que a gente acha aqui, olha, não. Há uma série de pecados sociais que nós praticamos que a gente atenta contra a segurança. Quando eu jogo o lixo da minha casa num rio, sabendo que isso é proibido, quando eu provoco o transbordamento deste rio, por quê? Porque eu jogo o lixo que não é para ser jogado no lugar, aí eu encho os bueiros da minha cidade com lixo, com tampinha, com plástico, com jornal e depois a chuva não tem para onde escoar, aí a gente vai dizer que a culpa é do governo. Os nossos governantes não cuidam das nossas cidades, está certo, existe uma parcela de culpa que é deles. Eu achei ótimo a placa que um cidadão ontem colocou numa cidadezinha no interior aí não sei onde. Agradeço aos meus vizinhos por eu ter pegado dengue. Ele colocou essa placa na casa dele, coberto de razão, porque ele cuida do lugar dele. Aí o infeliz do preguiçoso que está lá tomando a cerveja dele, ele não está nem aí para o mal que ele causou. Ele foi para a praia, ele jogou todas as latinhas de cerveja que ele tomou no final de semana inteiro no lixo lá da porta, independente se aquilo vai chover em cima ou não, e ele larga a procriação dos mosquitos para um morador da cidade. Ubatuba vive esse problema direto. Os turistas que vão a Ubatuba, que não recolhem os seus lixos, que não cuidam do espaço, deixa a dengue para quem mora lá que não tem nada com isso. Gente, a dengue não vai embora do nosso país, não é porque o governo não cuida não, a dengue é um problema nosso, é nosso. O mosquito nasce na nossa casa, é na lata que a gente deixa, é na caixa que a gente não cobre, é no descuido humano que essas coisas vão nascendo entre nós. E aí a gente, no momento em que a gente precisa assumir a nossa culpa, a gente não assume. Como é que nós vamos falar de fraternidade e segurança pública se nós não temos coragem de assumir a nossa parte? Se eu não esvazio os meus potinhos de água dentro da minha casa, como é que eu posso esperar segurança fora dali? Como é que eu posso querer ter o direito de exigir alguma coisa nessa vida se eu não cuido das pequenas partes? Pode ser assim não. A gente tem que tomar isso nas mãos e, olha, vamos mudar. A vida pode ser melhor. A começar de mim que sou cristão. A começar de você, que é cristão, cidadão e tem consciência de tudo isso. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. A gente sabe na teoria, mas muitas vezes a gente só vai compreender mesmo na prática. Que na vida nós precisamos esperar pelo tempo das coisas. É uma frase bonita de ser repetida, minha gente, mas é muito difícil de ser experimentada. Quando você descobre que você não tem como acelerar o tempo. É preciso viver passo a passo, momento a momento, e descobrir que a vida é igual uma costura que a gente vai fazendo, juntando as coisas, e que se a gente não tem a paciência de viver esse bordado existencial, né, nós vamos perder. Porque viver é estabelecer esse embate o tempo todo. A vida está nos desafiando o tempo todo. Os acontecimentos, aquilo que a gente controla, aquilo que a gente não tem controle, aquilo que você programou, aquilo que você não programou e de repente estava ali como realidade que você precisava administrar, costurar, né? A gente tem que dar um jeito nisso. Aí é nesse momento que a teoria se transforma em realidade e grita nos nossos ouvidos. É o impacto que a vida tem sobre nós. Isso na semiótica é bonito, a gente chama isso de a comunicação que afeta. Isso é, eu fico afetado por um discurso, por uma fala, por uma música. A vida nos afeta. E eu vejo que o sofrimento é para todo mundo, né? A vida aconteceu, não foi do jeito que a gente queria, e agora nós temos que administrar o acontecido. Ô minha gente, quantas quedas nós também temos? Quantas vezes você fica aí sem saber como fazer agora? E agora? É a grande pergunta, né? O que eu faço? Como é que eu vou reagir diante do acontecido? Nós não planejamos assim, e de repente a vida nos afeta desta forma, e nós precisamos dar uma resposta, porque a gente tem que continuar vivendo.
E a vida vai diferenciando homens e mulheres neste momento. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse. Quanta maturidade vem para dentro de nós, ou não. Tudo depende de como nós vamos encarar os acontecimentos, como nós vamos administrar o ocorrido. Não temos como acelerar o tempo. Pudera eu, acelerar esse tempo e a minha mãe ficar boa logo. Mas não tem como. Todo esse processo de dificuldade tem que ser vivido dia a dia. Lá no hospital, vendo tantas pessoas tendo que conviver com suas doenças, com seus limites. É muito duro, minha gente. A vida não é fácil. Mas homens e mulheres vão sendo separados, como que colocado em lugares diferentes, de acordo com a resposta que nós damos ao que nos aconteceu, ao que nos ocorreu. Grandes homens, grandes mulheres nascem neste momento. Quando são capazes de encararem o momento presente, a dificuldade presente, e fazem daquele momento um trampolim para a vitória, para o crescimento, para alcançar lugares que até então as alegrias não eram capazes de levar. É para isso que Deus nos conduz, é para isso que Deus entra na nossa vida, para nos ajudar a articular essa vida, que nem sempre é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Não desista mesmo. Eu não sei o que é que você passa. O que eu sei é que muitos que agora neste momento estão me assistindo passam por situações que não gostariam, que não são agradáveis. Precisam costurar aí um momento da vida que não é interessante. Pode ser que você hoje tenha que administrar a vida que você não escolheu ter. E aí o que vai fazer? Vai jogar lá fora? Não creio que seja a atitude mais interessante. Pode ser a mais fácil. Não é a mais interessante. Pode ser que seja a mais simples. Mas quem disse que grandes homens e mulheres nascem de questões que se resolvem com simplicidade, com facilidade? Não, é na labuta, é no labor. É no trabalho diário de você dar conta dessa vida que está aí. Ninguém nos prometeu que seria um jardim de flores, ninguém nos prometeu que seria moleza, mas nos prometeu que estaria conosco, que sofreria conosco, que assumiria conosco. Foi a palavra de Jesus aos seus amigos e a todos aqueles que ficaram amigos dele através da pregação de seus amigos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Não desista. Assim como meu amigo não desistiu e resolveu morrer com dignidade, assim como a minha mãe não pode desistir agora. Você também precisa descobrir um motivo para não desistir. E quem sabe, hoje Deus possa lhe dar e possa lhe esclarecer tantas coisas, se você der a Ele a oportunidade. Quem sabe hoje, com a vida que você não gostaria de estar vivendo, com isso que você não escolheu, com essa tragédia que muitas vezes se abate sobre você, com este peso que a vida muitas vezes representa, você possa ouvir também essa palavra de Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados. Trazei os fardos, que eu vos aliviarei. E é um prazer poder entrar na sua casa, na sua vida, na sua história, poder fazer parte da sua vida. Todas as questões que nós trazemos aqui são verdadeiras. Vidas como as nossas, acontecimentos como os nossos, que quando olhados à luz do Evangelho, se transformam em matéria-prima de evangelização também. Já parou para pensar nisso? Que a mesma vida que se transforma em motivo de desespero é também matéria-prima de conversão para muitos de nós? Quantas vezes você parou para ouvir alguém dar um testemunho da vida, da conversão, de como Deus entrou na história dela, e você vai descobrir que o motivo que a fez converter-se ao Senhor é igual ao seu. Mas por que não foi também motivo de conversão para você? Porque talvez você não tenha visto este acontecimento com os óculos de Jesus, com a lente que Jesus nos empresta.
Para mim, muitas vezes, é causa de desespero, para o outro é motivo de conversão. Tudo depende de como nós interpretamos o que nos acontece. Tudo depende de como nós olhamos para os acontecimentos que nos afetam. Tudo depende de como administramos a vida que nós temos. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. É sempre bom ter um Cirineu na subida, né? É sempre bom ter alguém que olha para você no momento daquele desespero e fala, você não está sozinho. Foi o que aconteceu comigo nesses dias, quando você identifica os verdadeiros amigos. As pessoas que não lhe abandonam naquela hora. Aquelas pessoas que ajudam você a suportar aquele momento. Todos nós precisamos disso, minha gente. Aliás, a qualidade da nossa vida, dos nossos relacionamentos, ela passa o tempo todo por esses momentos. É quando você precisa olhar para alguém que significa este Cirineu. Eu estou com você e vou fazer por você aquilo que você não pode. Ter um Cirineu no momento do nosso Calvário. Quem sabe o programa de direção espiritual hoje possa ser um pouquinho isso para você. E nós agradecemos a Deus se hoje tivermos a oportunidade. A gente agradece a Deus toda vez que o programa tem a oportunidade de ser Cirineu na vida de alguém. E o passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando... Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, né? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá, você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá, alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar, não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí.
Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Não tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras,
muito mais satisfatórias. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama. E muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim. E que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro.
Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade. Que é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua. Vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrado. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida? Quando você tem um amigo que olha para você, sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito? Eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado e isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele.
Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. Nossa comunidade é um espaço sagrado de reflexões que alimentam a fé e a conexão com Deus. Seja parte deste movimento espiritual, inscreva-se agora e compartilhe nos comentários suas experiências e bênçãos divinas, que cada palavra seja um elo mais forte em nossa jornada espiritual.